poderia ser utilizada para demonstrar cientificamente a transcendência da vida e a imortalidade do espírito humano, para conforto e em apoio do ensino religioso. É supérfluo recordar aqui os contrários julgamentos dos homens que encarnam a Igreja, na distância dos tempos, como por exemplo, a respeito do conceito heliocêntrico do universo, aceito por Copérnico e condenado por Galileu Galilei. O professor Ubaldi fez bem em ser coerente com sua consciência, não retratando o que escreveu sob inspiração mística, e a congregação do Santo Ofício talvez tivesse feito melhor se não cometesse o excesso de zelo dogmático, pondo no index os 2 livros que tanto conforto deram às consciências cristãs e despertaram a fé em outros que haviam perdido. O ponto de vista teológico. Para que a documentação de tudo o que ocorreu até hoje seja completa, e para que o leitor reverente à Igreja Católica saiba que erros, do ponto de vista teológico, ele pode achar no texto de A Grande Síntese, aqui trazemos a resposta sobre os mesmos. Ela nos chegou às mãos em 14 de agosto de 1940, alguns meses depois da publicação dos artigos precedentes. Confronte as datas. Esta resposta compõe-se de 2 partes. 1. Uma carta da autoridade religiosa, da qual extraímos os trechos mais importantes. 2. O anexo pro memória, da mesma autoridade, o bispo de Gubbio, e que reproduzimos na íntegra, traduzido do latim, as partes referentes aos dogmas católicos. Quanto aos erros contidos no volume Ascese Mística, também condenado, nada podemos dizer, pois até agora nada nos chegou sobre o mesmo. Trechos da carta do bispo de Gubbio. Diante das afirmações contidas em A Grande Síntese, estão assinaladas as contrárias, ensinadas pela Igreja Católica. A doutrina católica foi extraída dos símbolos, das definições, declarações e outros documentos autênticos do magistério eclesiástico, colecionados sistematicamente para facilitar sua procura, num manual, Enchiridion, de Denzinger. No Pró-Memória, não foram transcritas todas as proposições contrárias ao dogma católico. Há muitas outras, mas creio inútil catalogá-las, porque em vosso livro, é a substância que se opõe à doutrina católica, e aí existe a mais estreita coerência entre princípios e consequências. Derrubados aqueles, desmorona todo o resto. 2 são os princípios, dos quais se originam vossas teorias. O primeiro é o do panteísmo evolucionista, por vós abertamente professado, e não menos abertamente condenado pela Igreja, como podereis ver no Pró-Memória. O segundo é o da imanência filosófica e teológica, condenada na encíclica Pascendi, contra o modernismo, definido como a síntese de todas as heresias. Se de fato, quereis ter o trabalho de ler aquela encíclica, e aí achareis condenado todo o vosso livro, porque ele repete, quase que literalmente a filosofia e a teologia modernística. Por que arriscar-vos assim, sem uma adequada preparação, no problema religioso? Não é o caso de insistir, sobre a pretendida revelação divina, a vós pessoalmente feita, de certas verdades. Tratar-se-ia de uma revelação interna, em oposição à revelação externa, de que a Igreja é depositária. E então recaís no erro dos modernistas, condenado na encíclica Pascendi, e naquele pseudo-misticismo já condenado no século XVII em Miguel Molinos, o qual sustentava justamente haver nele uma luz superior a todo conhecimento humano e teológico, que lhe fazia conhecer a verdade com certeza interna, luz que chegava a ele, certamente, do alto, porque ele a recebia com a certeza de que tal luz provinha de Deus, e não lhe deixava nenhuma dúvida em contrário. Cfr. Denzinger, 1273. Como vedes, certas atitudes mentais não são nada novas, e a Igreja, fiel à sua divina missão, sempre interveio imediatamente, para chamar os que erram ao suco luminoso e seguro da revelação e tradição cristã. Pensai que causa haveria nos espíritos,
Se qualquer indivíduo fosse lícito impingir-se como o termo de uma revelação ou inspiração divina. Pró-memória do Bispo de Gubbio. Das principais afirmações contrárias ao dogma católico, e portanto à revelação, contidas na obra Grande Síntese de Pietro Baldi. Premissas: a linguagem nova torna a obra de interpretação não muito fácil. Muitas afirmações, oportunamente esclarecidas, poderiam também conciliar-se com os princípios da fé católica. Destas não nos ocupamos, mesmo reconhecendo que, tomadas no contexto da obra, é bem difícil interpretá-las no sentido da Igreja. Limitar-nos-emos, por isso, a notar apenas o que abertamente é contrário à doutrina católica. Deus. O autor professa abertamente um panteísmo evolucionista, conceito de um Deus que é a criação. Este é o conceito mais completo de Deus, a grande alma do universo, centro de radiação e de atração, aquele que é tudo, o princípio e as suas manifestações. Deus imanente na natureza, a mão de Deus, é um conceito que é a alma das coisas. Adoro-te, recôndito eu do universo, alma do todo. Todas as coisas emanam de Deus. Quem serás tu, então, se já me arrasa a incomensurável complexidade destas tuas emanações? Eu te adoro, supremo princípio do todo, em tua veste de matéria, em tua manifestação de energia, no inexaurível renovar-se de formas sempre novas e sempre belas. Eu te adoro, conceito, sempre novo e belo, lei animadora do universo. Trechos de A Grande Síntese. Em muitas outras páginas o autor desenvolve os mesmos conceitos. Doutrina católica. Ela é diametralmente oposta. As afirmações acima são heréticas porque contrárias a dogmas de fé católica definida. Concílio Vaticano, seção 3, Cânone 3. Se alguém disser que uma é a mesma substância ou essência de Deus e de todas as coisas, seja condenado. Denzinger, 1803. Cânone 4. Se alguém disser que as coisas finitas, quer corporais, quer espirituais, ou mesmo apenas as espirituais, emanaram da substância divina, ou essência divina, pela manifestação e emanação de si, torna-se todas as coisas, ou finalmente, que Deus é o ser universal ou indefinido, o qual, determinando-se, constitua a universalidade das coisas, distinta nos gêneros, nas espécies e nos indivíduos, seja condenado. Denzinger, 1804. Além disso, na Constituição Dogmática, do mesmo Concílio do Vaticano, foi dito: a Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana, crê e confessa haver um só Deus vivo e verdadeiro, que, como é uma substância espiritual única, singular, simples, absolutamente incomutável, deve ser confessado distinto na coisa e na essência, do mundo, em si por si felicíssimo, e inefavelmente elevado acima de todas as coisas que podem conceber-se que existem além dele. Denzinger, 1782. A criação. A criação, como obra de Deus ad extra, é absurda. A vossa concepção de um Deus que cria fora de si e além de si, é absurda concepção antropomórfica. Deus não pode ser algo de mais e de externo, de distinto da criação. Deus é também universo físico, pois que este é apenas um átimo de seu eterno tornar-se, em que ele se manifesta. Deus é o princípio e a sua manifestação. Deus é conceito e matéria, princípio e forma, causa e efeito, cerrados, inscindíveis. É negada a possibilidade da criação a partir do nada, é absurda, como sempre, uma criação a partir do novo. Trechos de A Grande Síntese. Doutrina católica. É de fé que Deus praedicandus est ariete sentia mundo distinctus. Deus é distinto do mundo por seus atributos e por sua essência, de acordo com a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano, supracitada. E o Concílio de Latrão, IV, 1215, o qual, Deus, por sua onipotente virtude, concomitantemente,
desde o princípio do tempo, criou do nada a criatura, espiritual e corporal. Denzinger, 428. A bula Cantate Domino, de Eugênio IV, firmissimamente crê que Deus, Criador de todas as coisas, o qual criou todas as criaturas, porque do nada foram feitas. Denzinger, 706. Conhecimento de Deus. Deus não pode ser conhecido com a razão, mas apenas com a intuição. Este é o único meio que leva ao conhecimento do absoluto. Deixareis de lado aquela vossa psique exterior e de superfície, que é a razão, porque só com esta psique interior, que está no âmago de vós mesmos, podereis compreender a realidade mais verdadeira, que está no âmago das coisas. Falei-vos da vossa razão, afirmando sua insuficiência, como um meio para a conquista de conhecimento do absoluto. Trechos de A Grande Síntese. Doutrina Católica. Ela é de fé contrária. Concílio Vaticano, Seção 3, Capítulo 2, Cânone 1. Se alguém disser que Deus único e verdadeiro, nosso Criador e Senhor, não puder ser conhecido pelas coisas que foram feitas, com certeza, pela luz da natural razão humana, seja condenado. Denzinger, 1806. Conhecimento dos mistérios. É negada a existência dos mistérios propriamente ditos, o que antes, por outras formas intelectivas, devia ser forçosamente dogma e mistério de fé, será questão de puro raciocínio, será demonstrável. Trecho de A Grande Síntese. Doutrina Católica. Ela é de fé contrária. Concílio Vaticano, Seção 3, Capítulo 4, Cânone 1. Se alguém disser que na revelação divina nenhum verdadeiro e próprio mistério é contido, mas que todos os dogmas da fé podem ser compreendidos e demonstrados, pelos princípios naturais, por uma razão devidamente culta, seja condenado. Denzinger, 1816. E na constituição dogmática do mesmo concílio, isto também é o perpétuo consentimento da Igreja Católica que manteve e mantém. É duplo plano do conhecimento, não só distinto pelo princípio, mas também pelo objeto. Pelo princípio, porque conhecemos de um lado pela razão natural, de outro pela fé divina, pelo objeto, porém, porque, além daquelas coisas a que pode chegar a razão natural, devem ser propostos a nós para crer nos mistérios escondidos em Deus, os quais, se não forem divinamente revelados, não podem ser conhecidos. Denzinger, 1795. O sobrenatural, os milagres. Da premissa de que Deus é a criação, deduz-se logicamente a negação do sobrenatural e do milagre, tomado, no sentido católico de fato maravilhoso que ocorre fora da ordem estabelecida e comumente observada nas coisas. Com efeito, a natureza é expressão divina, e não pode haver um que de cima dela. Sobrenatural e milagre são conceitos absurdos diante do absoluto, aceitáveis apenas dentro do vosso relativo, aptos a exprimir vossa maravilha diante do novo, para nós, e nada mais. Esta, a divindade, é superior a todo prodígio e exclui como exceção, como retorno ao já feito, retoque ou arrependimento e sobretudo como vontade de desordem no equilíbrio da lei. Trechos de A Grande Síntese. Doutrina Católica. O conceito do sobrenatural é fundamental para a teologia católica e a base de fé. Pio V condenou, em 1567, a proposição de Miguel Bay, que assim dizia: a sublimação e exaltação da natureza humana em consórcio com a natureza divina, deve ser chamada natural e não sobrenatural. Denzinger, 1021. Pio IX, na Carta Gravissimus Inter, de 11 de dezembro de 1862, como os fins são certíssimos e conhecidos por todos, além dos quais a razão, por sua capacidade, nunca passou nem pode passar. E a dogmas desta espécie, se referem todas aquelas coisas, máxime e claramente, que dizem respeito à elevação sobrenatural do homem, e à relação sobrenatural com ele,
E as coisas reveladas são conhecidas para esse objetivo. E, sem dúvida, estando dogmas acima da natureza, naturalmente não podem ser atingidos pela razão nem pelos princípios naturais. Nunca, com efeito, pode tornar-se idônea a razão, com seus princípios naturais, a tratar desses dogmas com sabedoria. E se eles ousarem asseverar temerariamente estas coisas, saibam que eles não estão se afastando da opinião de alguns doutores, mas da doutrina comum e jamais mudada da Igreja. Denzinger, 1671, o Concílio Vaticano, Seção 3, Canon 4, se alguém disser nenhum milagre poder ser feito, e portanto que todas as narrativas acerca dos mesmos, ainda que contidas nas Sagradas Escrituras, devem ser relegadas entre as fábulas e os mitos, ou que nunca se poderão conhecer com certeza os milagres nem provar por eles a origem divina da religião cristã, seja condenado. Denzinger 1813. ASS. Trindade. Eis como se pretende explicá-la: ômega igual Deus. Alfa, espírito, beta, energia, gama, matéria, três modos de ser de ômega. Assim a equação da substância sintetiza o conceito da trindade, isto é, da divindade unitrina, que já vos foi revelada sob o véu do mistério e que achais nas religiões. A lei de que falamos e o pensamento da divindade, seu modo de ser como espírito. O pensamento que é concomitantemente vontade e ação, energia que obra, tornar-se que cria, é seu segundo modo de ser. Uma forma de matéria em ação é seu terceiro modo de ser, é o criado que existe, o universo físico que vedes. Três modos de ser distintos e no entanto identicamente os mesmos. Volta-se ao mesmo conceito, trindade da substância, e é reafirmado o mesmo pensamento, onde se acrescenta: eu exponho a vossa maturidade intelectual, com evidente demonstração e com exatidão científica, o que as mentes primitivas não podia ser dito senão sob forma de imagens e sob o véu do mistério. Com a ciência demonstro e confirmo o mistério. Trechos de A Grande Síntese. Doutrina Católica. Eis o dogma católico: um só Deus em três pessoas iguais e distintas, pessoas, porém, não modos de ser, espirituais, não matéria e energia, coeternas, não evoluindo uma da outra. Inumeráveis são os documentos da Igreja que ilustram a sua doutrina a esse respeito. Basta citar, em lugar de todos, o célebre Symbolum Athanasianum, Denzinger, 39, e se verá como a explicação da Trindade, dada acima, é simplesmente herética, porque contrária a uma verdade revelada, e como tal proposta pela Igreja à crença. Além disso, já dissemos que é de fé que há mistérios que não podem conhecer-se, e muito menos demonstrar apenas com a razão natural. É absurda, pois, a pretensão de querer expor, com evidente demonstração, o primeiro e maior mistério da religião católica, que é justamente o mistério da Santíssima Trindade. Todas as religiões são boas. Assim parece, religião sintética do futuro, feita com a força do Espírito e com a bondade, meu sistema aceita fraternalmente qualquer fé, desde que seja fé, e não condena nenhuma, desde que seja sincera. Todas as religiões se aproximaram da verdade, a de Cristo mais do que todas, mas a verdade não poderia ter sido plenamente atingida nem pela de Cristo. As religiões, imperdoável erro, todas em luta entre si, exclusivistas na posse da verdade. Eu não venho para combater nenhuma religião, mas para coordená-las todas, como tantas aproximações diferentes da verdade, que é una. Coloco, porém, no mais alto posto, na terra, a revelação e a religião de Cristo, como entre todas a mais completa e mais perfeita. Mais perfeita parece a religião proposta, e que se poderia chamar a religião do monismo, como do politeísmo passastes ao monoteísmo, isto é, a fé num só Deus, mas sempre antropomórfico, enquanto faz sua criação fora de si. Agora passais ao monismo, isto é,
ao conceito de um Deus que é criação. Trechos de A Grande Síntese. Doutrina Católica. A doutrina católica ensina que é uma só verdadeira religião, a cristã católica, revelada como tal por Cristo Deus, que contém toda e somente a verdade, guardada e ensinada pela Igreja, a quem Cristo a confiou, como a mestra infalível. Portanto, o erro condenado no sílabo, é livre a todo homem abraçar e professar aquela religião, que pela luz da razão alguém for levado a crer verdadeira. Denzinger, 1715. Se nem a religião de Cristo ensinou toda e somente a verdade, mas é apenas uma aproximação mais perfeita desta, então, por consequência lógica, dever-se-á negar a divindade de Cristo, o magistério infalível da Igreja etc., ou seja, os dogmas fundamentais do catolicismo, portanto, outros tantos erros contra a verdade de fé definida. Denzinger, 40, 86, 1793 etc. Se por monismo se entende o conceito de um Deus que é a criação, caímos no panteísmo, como se disse acima, porque se Deus é a criação, então todas as coisas são Deus, são emanações de Deus, etc. Veja a condenação do Concílio Vaticano, seção 3, cânones 5 e 4, em Denzinger, 1804. Alma humana. A alma é o resultado da evolução. Vimos como na evolução, o ser, ascendendo da matéria ao espírito. A evolução ascende da matéria à energia, à vida, ao espírito. O conceito é ratificado, pode dizer-se, a cada página, e é consequência lógica do sistema. A alma não é criada, é absurda, como sempre, uma criação a partir do novo, mesmo na gênese da personalidade humana. A alma eterna, a existência de um princípio psíquico é evidente, ele deve ser imortal, e imortalidade só pode ser eternidade, se tudo o que existe é eterno. Vós, se existirdes, sois eternos. Vossa consciência latente é vossa verdadeira alma eterna, aquela que pré-existe ao nascimento e sobrevive à morte corpórea. Pré-existência e reencarnação, alma eterna, que pré-existe ao nascimento. Sobrevivência do espírito é sinônimo de reencarnação. Conceitos semelhantes, consequências do sistema, acham-se ainda a cada passo da obra, A Grande Síntese. Doutrina católica. É de fé que a alma humana não é produto de evolução. Condenada é a proposição 20, de Rosmini, não repugna que a alma humana se multiplique pela geração, de tal forma que se compreenda que ela procede do imperfeito, isto é, do grau sensível, ao grau intelectivo. Denzinger 1910. Com tanto mais razão, a condenação vale para a tese que pretende a evolução da matéria ao espírito. A alma é criada por Deus a partir do nada. Cremos que a alma do homem não é divina substância, nem parte de Deus, mas dizemos que a criatura é criada pela vontade divina. Denzinger, 20. Creio que a alma não é parte de Deus, mas criada do nada. Denzinger, 348. A alma não é eterna, justamente porque é criada. A alma não pré-existe. Se alguém diz ou pensa que as almas dos homens pré-existem, como tendo sido antes mentes e santas virtudes, e terem gozado da sociedade da divina contemplação, e terem se tornado piores e por isso se terem resfriado do amor de Deus e daí se chamarem em grego psiche, ou seja almas, a terem sido lançadas nos corpos por causa do sofrimento, seja condenado. Denzinger, 203. Se alguém diz que as almas humanas primeiro picaram na habitação celeste e por isso foram lançadas nos corpos humanos na terra, como disse Prisciliano, seja condenado. Denzinger, 236. A reencarnação é sustentável e inconciliável com a doutrina católica. Está decretado que o homem morre uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Concílio de Florença, mas, por causa de diversos erros, introduzidos pela ignorância de alguns e pela malícia de outros,
diz e confessa, que as almas daqueles que, depois de terem recebido o santo batismo não incorreram em nenhuma mancha de pecado e também aquelas que, depois de terem contraído a mancha do pecado, ou permanecendo em seus corpos, ou dos mesmos desvestidas, como acima ficou dito, sobre o purgatório, e estão limpas, são recebidas imediatamente no céu. As almas daqueles porém que morrem em pecado, ou só com o original, descem imediatamente ao inferno, mas são punidas, porém, com penas diferentes. Denzinger, 464. Pietro Baldi. Fim.